Mais um esclarecimento, ele também está baseado na situação, não só na situação, mas de uma maneira geral. É sobre esses canais de comunicação. Nós temos que tomar cuidado para não sermos entorpecidos por essa avalanche de informações na internet, no YouTube, WhatsApp, Face, etc. Porque através desses canais de comunicação hoje, todo mundo pode falar, mostrar, gravar um áudio, gravar um vídeo, falar que bem entende. Isso são pessoas da maneira geral, médicos, professores, cientistas, políticos, religiosos. Mas, porém, nem sempre essas falas, essas gravações, esses vídeos e áudios, eles são autorizados ou eles têm uma autenticidade, um reconhecimento de órgãos competentes. Então, não deve merecer crédito ou confiança. E, por sua vez, não deve ser compartilhado. Eu quero só dar uma pinceladinha num assunto para alertar você. Talvez você conheça ou não conheça isto. Mas eu quero abordar esse assunto para mostrar o que tem por detrás disto, que não são coisas aleatórias. Existe uma expressão, uma palavra, uma frase, que se chama teoria da conspiração. São muitos que são adeptos dessa teoria no mundo todo. E hoje você pode projetar isso através dos canais de comunicação. E são muitas pessoas, cristãos, que acabam se envolvendo com esses assuntos gerados e não dando conta que acabam apanhando esse espírito, essa teoria da conspiração, passam a adotar esse tipo de raciocínio mediante todas as situações que ocorrem, seja política, social, científica, religiosa. Agora, o que é essa teoria da conspiração? O que é isto? Só vamos dar algumas informações para vocês. Eu creio que o momento é bem oportuno. A própria dicionário, enciclopédia, fala disto. O que é isto? É uma hipótese especulativa sobre pessoas ou organizações que têm tentado encobertar algo que está acontecendo, uma situação, um evento, e considerando ilegal ou prejudicial. Então são explicações sem fundamentos, mas são bem elaboradas. Toma uma situação real e produz uma outra história em cima daquilo. É uma especulação, entendeu? E não tem fundamento, são suposições que vão contra o conhecimento da maioria e dos acontecimentos, e da história e dos fatos. Então isso é chamado teoria da conspiração. Produz gravações, vídeos, áudios, isso vai longe. E é um espírito isto.
Agora, muitas vezes, elas são usadas, essas formas, ou melhor, essas informações, são usadas para ridicularizar ou rejeitar os fatos que estão acontecendo. A teoria conspiratória, ela tem origem principal, na psicologia, na sociologia política. É diferente do que se fala muito hoje nas redes sociais, o tal de fake news, que é mentiras, né? Parece com fake news, mas não é assim, são muito mais elaboradas. Fake news é mais simples, uma mentira mais grosseira. Então a teoria da conspiração, ela é mais elaborada, envolve pesquisas e assim por diante. É sempre para mostrar algo diferente de uma realidade, dos fatos, do que a história diz. Muito bem. Por isso que veicula pelos canais de comunicação. Você vai ver, você já ouviu, você já ouviu isso. Né? Alguns exemplos da teoria de conspiração. Alguns exemplos. Né? Que ele diz, Elvis Presley não morreu. Ele arquitetou a morte dele e assim por diante. O homem não foi na Lua. Hitler morou na Argentina. Mas tem todo um estudo elaborado para isso. O ataque a 11 de setembro nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos foi obra do governo americano. Está vendo? O que é a teoria da conspiração? A princesa Diane não foi acidente de carro. Ela foi assassinada. E outros vão mais longe, hein? Na religião. Jesus Cristo desceu da cruz e casou com Maria Madalena, teve filhos e assim por diante. Foi viver na Índia. O coronavírus foi um vírus produzido pela China, para simplesmente dar um golpe econômico nisso, naquilo, naquilo outro. Tudo isto é bem elaborado. Isso que é teoria da conspiração. Veja, isso não tem fim. Veja, e tem pessoas que têm queda para isso, gosta disso, já assumiu esse espírito, e se sente pessoas sábias, espertas, que têm um conhecimento mais do que os outros, que estão bem informadas, não é bem assim o que eles estão falando. Agora, meus irmãos, o que nós temos que ver com isso? O que nós vamos ganhar com isso, estar envolvido com isso? Se até com as verdades reais nós não estamos preocupados, quanto mais com isto. E nesses momentos de crise, são essas coisas que veiculam por esses canais de comunicação. Não tem nada a ver com a nossa vida. Mais uma vez, a pessoa gostando disso, adquirindo isto, praticando isto, procurando essas coisas, gastando tempo com isso, não demora que isso vai para o campo espiritual, em relação à palavra, à mensagem, os pregadores, etc, etc, etc. Simplesmente para vocês tomarem um conhecimento a respeito deste assunto. Deus abençoe vocês, Deus nos ajude, né, nesta hora difícil.